Estamos começando mais esse podcast Bacon. Tudo bem com você? Seja bem-vindo a mais um episódio do Bacon Podcast. E o meu nome é Lucas e junto comigo estão os irmãos Monzambani, a Fernanda. E aí, gente, tudo bem? E também o Bruno. E aí, tudo certo? Vocês sabem que quando não tem convidado, significa que a gente vai falar um monte de groselha, vai ser mais leve, vai ser mais engraçado, mas vocês vão aprender menos. Mas pelo menos vai ser divertido. Não tem convidado, a gente fala até de anime, né? Mas a gente já trouxe convidado pra falar de anime bom. Sim. Mas é anime bom, hein? Não podia perder a piada, né? Ele falou aí de groselha e de repente a gente vai falar de anime e tal, então... Nada contra, tá bom, gente? A gente gosta também. Porque a gente gosta e grava, né? Apesar que tem uma galera aí que curte criticar, mas enfim, a gente gosta, tá bom? Alguns gostam mais, eu acredito que daqui eu sou o que gosta menos. O que você ia falar aí, Bruno? Cortei. Não, a gente pode falar mal de anime porque a gente é íntimo. Que horror! É tipo, você não pode falar mal dos outros, eu posso falar. Mas e aí, vocês? O que vocês acham? Anime é coisa de criança? A gente pode assistir? Qual que é a opinião de vocês? Que isso? Que você tá mudando o tema aí? Não, isso aí é tema pra live que dura horas. Com convidados importantes. Tô levantando a polêmica, entendeu? Porque polêmica chama a atenção das pessoas, retém, converte, né? Então, eu tô levantando a polêmica aqui, né? Mas dá problema também, viu? Sim, sim. É aquela coisa, né, gente? Mesmo, tipo, acredito que é o mesmo critério usado pra assistir filmes da Marvel, pra assistir filmes da DC. Não só filmes da Marvel e da DC, mas filmes e séries, blockbuster, né? Eu acho que é o mesmo critério que se aplica também pros animes, né? Até mesmo porque, inclusive, a gente tem produções aí de animes que é muito melhores do que grandes blockbusters, né? E que tem uma mensagem ali muito mais profunda. Mas é o mesmo critério. Você não vai viver a vida assistindo isso, né? Você não vai... Você tem que colocar na balança se isso tá tomando boa parte do seu tempo, você tá deixando de rezar, você tá deixando de estudar. Ah, mas eu tô em dia com todas as séries, né? Maratonei, assisti lá o anime, os 10 episódios, mas não rezo, não estudo, não trabalho. Então daí que tá o problema, né? Então eu acho que é a balança, a bigorna da realidade, né? Você tem que comparar com a realidade. Aí você vai entender, né, se não tá batendo uma coisa com a outra, né? Mas isso se aplica também pros animes, né? Acredito eu. Na verdade, acho que isso se aplica a tudo. Hoje mesmo eu tava lendo um pouquinho sobre o Carlos Acuti, né? E fala que ele é o santo da juventude, até porque ele morreu jovem, e ele gostava de usar roupas comuns, igual a gente usa, ele gostava de jogar videogame, ele amava computação, mas ele gostava de ouvir Discman. O quê? A carta do João Paulo II, vocês não lembram, não? Jovens que bebam Coca-Cola, usem calça jeans e ouçam Discman. Eu não lembro dessa parte, eu parei só no bebam Coca-Cola. Não, tô zoando. Eu falei, então pode, que bom. Desculpa, continua. Então, e aí, mas assim, me chamou muita atenção, por quê? Porque não tem como você não se reconhecer um pouco quando você lê a história dele, porque é muito próxima, né? Então, ele nasceu em 91, ele teria, se ele tivesse vivido a idade do Bruno. E aí você vê que ele gostava de fazer coisas que a gente também gosta de fazer, e que a gente gostava de fazer quando era mais novo e tal, só que ele convertia tudo para Deus. Então, por exemplo, ele se apaixonou por computação, e aí com 15 anos, o que ele fez? Ele criou um site. Falei, olha, que legal, também queria fazer isso com 15 anos. Só que site que ele fez? Um site para relatar os milagres eucarísticos da Itália, e um site para narrar a vida dos santos. Então, assim, até nisso ele transformava em um jeito de evangelizar. Ele sabia usar das coisas que que estavam à nossa disposição para algo bom. Então, a internet, a tecnologia, ela tá aí. A gente pode usar para o bem e pode usar para o mal. Ele usou para o bem. Um videogame, um anime, tá aí. É um passatempo. E ele gostava, ele jogava videogame. Mas ele sabia que ele tinha um horário específico para aquilo e ele jogava naquele horário específico porque aquilo não podia tirar ele das tarefas que eram importantes, que era o estudo, que era a vida de oração, que era os sacramentos. Então, mesmo sendo um adolescente que estudava e jogava videogame, ele ia na missa todos os dias e rezava o rosário todos os dias. Então, assim, então ele podia jogar videogame, porque ele estava fazendo as obrigações dele
direito. E aí eu acho que é um grande exemplo pra gente, é um grande ponto que a gente tem que pensar. Beleza, eu gosto de anime? Gosto. Mas o anime, ele é um passatempo, ele é um entretenimento, né? Depois que eu fiz as minhas obrigações, que eu cumpri as minhas responsabilidades, que eu trabalhei, que eu estudei, que eu rezei, aí sim eu posso me dedicar ao entretenimento, contanto que esse entretenimento não me leve pro inferno. Contanto que ele não me atrapalhe, porque também existem animes e animes, existem séries e séries, filmes e filmes, jogos e jogos, inclusive. Tipo, tudo tem coisa que pode te afundar e que pode te ajudar. Então, a gente não vai ficar bitolado e falar assim, não, faça, só estude, só trabalhe, só reze, porque acho que a gente também merece um pouquinho de descanso e de bobagem. Mas a gente tem que ter essa linha de eu vou pro entretenimento depois que eu já cumpri minhas responsabilidades, senão eu virei um sem vergonha, um vagabundo, né? Isso serve para todo o entretenimento, né? O anime, ele não pode ser tratado como se fosse um gênero específico. Tipo, é ação, é comédia, é anime. Não, o anime, ele engloba dentro dele muita coisa. Então tem desde anime mais leve, mais infantil, mais, assim, bobinho, a animes mais pesados, animes muito ruins no sentido de valores, animes já bem melhores nesse sentido. Então, ele é uma forma de animação que engloba muitos gêneros ali dentro, muita coisa. Então, não dá para reduzir e generalizar dessa forma, né? De forma alguma. Eu acredito que existe também muito o preconceito também por conta da cultura, né, que está em torno do anime. A cultura otaku, né, e tudo isso. E não significa que você assistir um anime, você precisa ser um otaku, você precisa adorar essa cultura, né? É uma cultura que a gente, Por favor, assim, também, né? é uma cultura assim que a gente não nos atrai, né, digamos assim, a gente não gosta, até mesmo porque, enfim, né, a gente pode depois fazer um podcast para falar somente sobre isso, mas porque existe uma questão ali moral também, que é muito deturpada, e também fora da casinha, né, gente? É o Assista lado anime, mas podre não da cultura precisa pop. pirar assistindo anime, entendeu? Eu acho que essa é a questão, entendeu? Não precisa fugir da realidade, mas aprendendo aí com Tolkien, né? Inclusive o último episódio aí que a gente gravou sobre, né, também Tolkien, C.S. Lewis, que já está nas plataformas de podcast, a fantasia, né, o imaginário, ele tem esse poder de trazer pra gente valores que o mundo perdeu com o tempo. Então, é por isso que a gente gosta tanto do Tolkien, por isso que a gente gosta tanto dessa questão do imaginário, da fantasia, da literatura, porque essa literatura moral, é claro, né, que tem esse senso moral por trás, ela nos leva a encontrar elementos ali que são importantes e que se perderam com o tempo. Então não é um escapismo, né? Você não está fugindo da realidade lendo O Senhor dos Anéis, muito pelo contrário. No Senhor dos Anéis você está encontrando elementos que fazem parte da nossa realidade, mas que o mundo perdeu, elementos de moral, elementos de virtude, elementos heróicos. No anime a gente pode também ver, enxergar isso. É claro que depende do anime, não são todos os animes, porque é uma cultura que não é uma cultura ocidental, né, muitas vezes, e que existe também toda essa questão aí por trás. Então não pira, assista, se divirta, busque coisa boa, né? Eu acho que isso é importante, mas não pira, não saia da casinha, né? Acho que isso é, isso é essencial. É só um adendo, um parênteses aqui que eu preciso falar, porque eu não tô aguentando. Já que você citou Tolkien, eu preciso falar dessa série, cara. Não tá dando pra mim. Esse último episódio que eu assisti, que foi o episódio qual que foi? O 6, O último que 5. saiu, o 6. Tô confundindo com a Casa Quando do Dragão a também. Galadriel falou assim, ai, porque algumas vezes você precisa olhar pra escuridão pra encontrar a luz, eu falei, gente, o Tolkien Yin acabou de se Yang. revirar no túmulo ali. Porque o Tolkien, que era o cara assim que brigou com o C.S. Lewis, não pode falar do diabo, da carta do diabo, você aprende isso, porque o mal tem que ser sempre uma sombra, você não pode tratar ele explicitamente. E aí a personagem dele vira e fala assim, viu, entra um pouquinho aqui na escuridão pra você achar a luz, que vai dar tudo certo, vai lá, filhão. O equilíbrio da força. Velho. Nossa, não, foi, pra mim foi, eu já tava assim, já tava difícil, mas isso aí pra mim foi a gota d'água. Não dá. A série é linda, linda, mas olha, não tá dando. Não, tem que se esforçar pra gostar, isso é Então, nítido. eu tô mas eu juro que eu tô, mas eu não tô conseguindo. Não, eu tô falando a galera que tá falando bem, a galera que tá gostando, tá se esforçando muito. Porque, tipo, assim. é diferente da Casa do Dragão, que é lindo, tipo, visualmente também não tão bonito igual o Anéis do Poder. Mas, assim, é Game of Thrones, você já espera a decadência moral. Ele te apresenta que, ó, não espere algo bom aqui, entendeu?
Então você já vai lá preparado. Só que quando você fala do Anéis do Poder, você vai esperando alguma coisa boa. E aí você não tá encontrando. Então, tipo, é decepcionante. E é por isso que eu tô gostando mais da Casa do Dragão do que dos Anéis do Poder. Porque a Casa do Dragão tá me entregando exatamente aquilo que prometeu e exatamente aquilo que eu esperava. E o Anéis do Poder tá me entregando muito abaixo daquilo que eu esperava. A Casa do Dragão tem história, né? Tem uma história boa, né? Tem um roteiro bom. Anéis do Poder tá um chuchuzinho, assim, tipo... não tem gosto o negócio, assim. Cada episódio difícil, você fica assim, ó... cara, tá muito difícil. O episódio acaba e você fala, caramba, saiu do nada e foi pro nada. E eu continuei no nada. O episódio acaba e você fala assim, nossa, que efeitos especiais bonitos. Computação gráfica excelente. É isso. E eles estão desenhando tanto o que eles querem mostrar, que eles só vão mostrar no último episódio pra prender pra segunda temporada e não vai ter nada. Vai ser só a ambientação, a primeira temporada inteira, pelo jeito. Muito provavelmente. Então é isso. A regra se aplica até pro dragão, pra Casa do Dragão, pro... Como que é? A Casa do Dragão, pro Senhor dos Anéis, Anéis do Poder, pros animes, dragão. pra tudo, né? Pra Casa dos Anéis, né? A regra se aplica aí pra todas essas coisas, tá bom, gente? Não pirem. A gente já avisa aqui que também crianças, adolescentes, não assistam a Casa do Dragão, tá? Porque também não é pra qualquer um. Você tem que ter um estômago, no mínimo. Nem o anime que a gente vai falar hoje, né? Você tem que ter um estômago, cara. O anime é forte, é pesado, é pra maiores, né? Eu acho que a Netflix aí tá pesado, expandindo pra essas produções pra maiores de 18 anos, né? Então, siga-nos nas nossas redes sociais, @BaconPodcastBR. Vai lá também no YouTube, se inscreve no nosso canal, estamos com 951. Estamos aí rumo aos 1.000 inscritos, né? Se inscreve, deixa o seu like, vai ajudar bastante. Lembrando que esse episódio... ele vai ser lançado numa quarta-feira, às 8h30, né? Todos os episódios do Bacon Podcast, eles são lançados nas quartas-feiras, às 8h30, no YouTube. Agora, aquela versão podcast somente áudio, com trilha sonora, com efeitos, enfim, você vai encontrar nos agregadores de podcast a partir de quinta-feira, logo de manhãzinha ali, você já vai encontrar já, tá bom? Então é isso. Nos ajude aí também, a campanha do Apoia-se, estamos aí a todo vapor. Vai lá e nos ajuda ali com café, com uma coca, né? Que toda ajuda será muito bem-vinda. Então, sem mais delongas, muito bem, meus caros nerds conservadores dessa terra de Santa Cruz. Acompanhe então mais esse episódio do Bacon Podcast. E eu perdi aqui a... Bacon Podcast. Muito bem, Bruno! Dê-nos a sinopse desse episódio. Bom, vamos lá. Cyberpunk Edge Runners, né, em inglês, Mercenários em português, é um anime feito pela Netflix, né, pelo estúdio Trigger. Ele se ambienta no mesmo universo daquele jogo, né, Cyberpunk 2077. Ele é uma distopia, então já vou falar aqui, ó, não espera virtude, não espera qualidade, herói, não espera nada disso. É distopia total, só cagada, só gente ruim. Tipo, nada que presta. Assim, quem é bom fica ruim. Quem é bom fica ruim, é isso. Só que a ambientação da distopia e o ambiente que ele conta desse mundo futurista, né, dominado pela tecnologia, pelas grandes corporações. Aí ele apresenta o David, que é o personagem principal, que é um garoto. A vida dele dá tudo errado e ele começa a virar mercenário dentro desse mundo futurista. E a história se desenvolve dentro disso. Então, esse é a sinopse do anime, esse é o pano de fundo. E o interessante disso, é por isso que a gente resolveu gravar, é porque essa ambientação, esse mundo cyberpunk, essas coisas que ele mostra, traz muito pano pra manga, dá muita coisa interessante pra gente falar. Não é porque é um anime que você vai assistir e vai, nossa, eu quero ser que nem esse moleque quando eu crescer. Não, não é. Não é porque você vai ver qualidade, exatamente você vai ver o contrário, né? exatamente o contrário. Ele mostra tudo
que é cagada, e você vai falar assim, nossa, eu não quero esse mundo. E essa é a discussão que a gente quer trazer aqui hoje. É interessante porque o Cyberpunk, a gente já comentou sobre isso aqui algumas vezes, até mesmo com o Guilherme Freire, quando a gente falou sobre as distopias e tal, né? O Cyberpunk, ele reúne a alta tecnologia com a baixa qualidade de vida, né? Tem a expressão correta, né? High-tech e Low life. low life, isso, exatamente. E isso é interessante porque o legal de você assistir esse conteúdo, de você ler até esse tipo de literatura, não é que é agradável, não é que é bonito, porque não é que ela é pessimista, mas ela é realista. Então, ela te dá essas gotas de realidade, né, daquilo que está acontecendo e até onde nós podemos chegar e conhecendo como que está o nosso nível moral, conhecendo como que estão os rumos da humanidade, não é difícil chegar até esse ponto, né? Na verdade, a gente já vive já no mundo cyberpunk, é que a forma que o desenho, a forma que essas produções colocam é o extremo, né? Quando você já chegou já naquele extremo, né? Para que isso não aconteça, tem que realmente acontecer uma revolução, especialmente uma revolução moral por parte das pessoas, e isso eu acho que é muito difícil. Isso eu acho muito difícil. Mas eu acho interessante por quê? Porque a gente consegue enxergar a realidade nua e crua até onde nós podemos chegar, não que nós estamos desse jeito, nós estamos bebendo já dessa fonte, mas até onde nós podemos chegar e nos leva a uma reflexão, né? Caramba, até que ponto, né? Até onde o homem pode chegar? Olha como que pode ser o nosso futuro. A gente não tem certeza, não sabe nem se a gente vai chegar até lá, não sabe nem se a humanidade vai chegar até lá, mas olha como pode ser, olha como são as opções, né? E pensar que tudo isso começou lá no início, né? Quando o homem pecou, né? Quando o pecado entrou no mundo e até o ponto que nós chegamos, ao ponto de substituir o homem pelas máquinas. E o anime ele já vai colocando essa questão do transhumanismo, né? Ele vai mostrando como que as pessoas elas vão modificando aquilo que é orgânico no corpo e vão colocando essas máquinas, essa tecnologia, vai se transformando num ciborgue, né? Ao ponto de ter pouco tecido, Partes humanas, né? Exatamente, a pessoa deixa de ser humana, né? A pessoa ela perde muitas, ao ponto de perder a personalidade, que é onde a gente vai chegar, né? A ponto de beirar a loucura, né? Que eu achei muito interessante. Sim. A forma também que esse anime colocou. Eu acho assim, até pra quem tá ouvindo a gente tem um episódio específico sobre distopia. Cara, ele vai complementar muito do que nós vamos falar aqui. E a gente tem um episódio específico sobre transhumanismo também, que também vai complementar muito do que a gente vai falar aqui. Um é com o David e outro é com o Guilherme. E, inclusive, a gente tá com planos de chamar os dois num episódio único para falar da solução para esses dois problemas ao mesmo tempo. Porque os dois têm uma ideia muito boa nesse sentido. Então, já fica de olho, porque se der certo, nós vamos trazer esse episódio para vocês também. Aí, vocês. Vocês vão ver que tudo tá muito conectado. Inception. Pode falar, mas é interessante, o que me chamou muita atenção nesse anime, primeiro eu gostei bastante, assim, gostei da trilha sonora, gostei do anime de forma geral, a história eu odiei, porém gostei, no sentido de que não é como, eu gosto de histórias com finais felizes, então isso me irrita quando não tem, mas ao mesmo tempo, se tivesse ia ser muito forçado, não seria verdade, entende? Então eu gostei do desfecho, de todo o contexto da história, exatamente porque o anime ele mostra pra gente como o ser humano ele tá tão... Ele vai perdendo a sua humanidade conforme ele vai caindo nessa história do transhumanismo. E como o transhumanismo deixa o ser humano não só não humano, como enlouquece. Então o fim de uma pessoa que ela vai caindo na conversa, né? Ela vai se modificando. Então, dentro do anime específico, eles vão trocando partes do corpo por partes de metal. Então, o braço, a perna, aí o moleque que era magrinho fica fortão e é tudo metal. Enfim, eles vão implementando o metal no corpo para ficar mais forte, enfim, ficar mais rápido, etc. E aí isso, no anime acontece o que eles chamam de, como que é? Cyberpsicose, né? Uhum. Que é quando a pessoa tá já tão modificada que ela começa a ficar louca, ela perde a sanidade. E quando ela perde a sanidade, ela vira meio que uma máquina de matar e mata todo mundo que tá na frente. E existe uma polícia especial pra matar essas pessoas que ficam assim. Pra vocês verem como é comum. Então, tipo, é um negócio muito louco. E eu achei muito interessante. Primeiro porque
mostra que, assim, o fim do transhumanismo não é o ser humano vivendo eternamente, é o ser humano deixando de ser humano, se tornando 90% máquina e perdendo a sua razão, a sua capacidade de raciocinar e sua capacidade de discernir entre o bem e o mal, que é o fim do transhumanismo. E também eu achei, assim, sensacional a forma como aquele mundo se organiza. Então, a gente fala, né, da questão do cyberpunk, que é muita tecnologia e pouca qualidade de vida. Só que esse pouca qualidade de vida é para nós, meros mortais. Mas tem algumas pessoas que têm uma qualidade de vida excelente, que são o quê? A elite é o povo rico? Não, é pior, não é uma questão capitalista apenas. São as grandes corporações, as famosas Big Techs. É nesse momento que o YouTube derruba a gente, mas enfim. E aí o anime, ele mostra isso. Metacapitalistas, né? Exatamente, que essas grandes corporações são as que dominam e os donos dessas grandes corporações têm uma vida boa. Mas ao mesmo tempo que eles têm uma vida boa de luxo, no sentido de que, sei lá, a pessoa que é da grande corporação levou um tiro, em 5 segundos chega uma ambulância para salvar e tentar fazer de tudo para salvar essa pessoa. A mesma ambulância, se for uma pessoa pobre que não tem o plano de saúde, não socorre e deixa a pessoa morrendo porque ela não tem esse plano de saúde. Isso é uma coisa que me chamou muita atenção no anime, porque, tipo, o médico, ele não é médico mais ali, ele só realmente é uma empresa, a mesma estrutura que, se você não paga o aluguel, não te deixa entrar na sua própria casa. Você vê que é um mundo totalmente desumano e sem compaixão. E essas grandes corporações que dominam a vida nesse anime, elas dominam de tal forma que, assim, até as pessoas que estão na elite, que fazem parte têm uma vida relativamente boa, têm uma vida relativamente boa de acesso à saúde, de acesso à pornografia, de acesso a diversões imaginárias e coisas assim, tudo tecnológicas. Mas elas, deixa muito claro no anime que elas vivem para a corporação, que elas vivem para a empresa. Então tem um momento em que o personagem principal briga com o filho de um funcionário da grande corporação. Só que o personagem principal é importante para a grande corporação. E aí o pai fala assim, não, tá na hora do menino perceber que o mais importante é a empresa. Então, tipo, dane-se o filho dele, entendeu? O mais importante é a empresa. E aí, isso, cara, isso pra mim é o exemplo do futuro da humanidade se a gente continuar assim. Isso é exatamente o que acontece no Admirável Mundo Novo, onde o ser humano ele já não é humano, onde ele usa drogas para se sentir bem, onde o ser humano é feito em laboratório, então não existe família, não existe amizade verdadeira, é tudo dentro de uma tecnologia e de um controle, né, mental absurdo, e é o que a gente vê nesse anime através das grandes corporações. Interessante disso tudo é que, assim, vamos até contextualizar algumas coisas e ver que isso não é distante, isso não é fora da realidade, tá? Então, assim, quando a gente está falando das grandes corporações, aqui a gente está traçando diversas críticas, primeiro, porque é uma forma de mundo muito materialista. Então aqui a gente está falando de um mundo extremamente materialista. Então a humanidade, no sentido, né, do ser do humano, não está presente em nada, né, a moral, os bons costumes, religiosidade, você não vê nada disso. Isso a gente vê no nosso mundo também acontecendo. E ao mesmo tempo, as empresas elas estão muito mais preocupadas com a estrutura social, financeira, do que social humana. E aí é por isso que causa isso tudo. E aí fala, mas putz, isso é um mundo, uma distopia de um anime. Então, mas ao mesmo tempo, será que é mesmo? Quando você tem um problema com a sua internet, que você vai ligar na sua operadora de internet, quem que te atende? É uma pessoa ou é um robô? E esse robô, ele faz o quê? Ele te ajuda ou ele fica te jogando por um monte de número pra você discar, pra você parar e esperar e ficar 30 minutos, 40 minutos, 1 hora pra tentar resolver alguma coisa? Às vezes ele desliga na sua cara e não te joga pra nenhum atendente. Então, essa distanciação entre atender bem o cliente, atender bem quem paga, querer o bem-estar daquele que está sendo servido, ela não está mais existindo hoje, inclusive na nossa sociedade. E a mesma coisa, o anime mostra muito isso. Então, o cara não paga o aluguel, ninguém vai falar com ele. A empresa bloqueia a porta. Simplesmente bloqueou e ele não tem. Ele tem que ligar para um robô. Assim como acontece com a internet falar. Hoje, né? Exato. Você não pagou, a internet cai. Até hoje, tipo, você pensar essa questão... Infelizmente, isso acontece em alguns lugares. Por exemplo, uma pessoa chegar passando mal num hospital que é particular e ela não ser bem atendida, ou falar assim, não,
não vou te atender, vai para um hospital do SUS, ou vamos conseguir uma ambulância para te mandar para um hospital pro SUS, porque você não tem convênio e não tem condições de pagar particular. Mas peraí, uma pessoa, cara... É uma pessoa que não tá bem, né? É complicado, né? Então. E aí, a gente, nessa questão econômica também me chamou muito a atenção que em nenhum momento fala de governo. As corporações, elas já... Isso a gente está vendo acontecer também. Elas já cresceram de tal forma que elas estão maiores do que a organização política do lugar. A organização política passa muito pelas financeiras. Então, cara, quantas vezes a gente não vê dificuldades de candidatos, de políticos, com as plataformas que eles usam, por exemplo? A gente já viu isso acontecendo. Então, né, às vezes o dinheiro ele está tão maior do que a organização política que ele acaba tomando o lugar do poder. Então a gente já está vendo isso acontecer também na nossa sociedade. Mais uma coisa, essa questão da mudança corporal. Então você vê que é uma realidade que parece tão distópica e distante, mas ao mesmo tempo, se você para e começa a refletir, você vê que ela está acontecendo. Essa questão das mudanças do corpo, de melhorias. Um é melhoria para aprender técnicas de luta, ou ficar mais forte, ou mais resistente. Ou, vamos falar agora na nossa realidade, quantas e quantas pessoas não mudam o corpo? Eu não estou feliz com a minha barriga, eu não estou feliz com o meu peito, com a minha bunda, com o meu nariz, com o meu rosto, com o meu cabelo, eu vou mudar isso porque no Instagram eu estou vendo, entendeu? Então, a gente já está vendo esse tipo de mudança estética também, mudança física, não só por estética, mas por qualquer que seja o benefício. Então, não é uma realidade distante, ela só é uma realidade que ela está mais fantasiosa do que a gente está vendo na realidade. Mas distante ela não é. Eu não sei se vocês concordam, se vocês estão vendo dessa forma também, mas conforme o anime foi mostrando essas coisas, para praticamente todas essas realidades que pareciam estranhas, a gente já vê alguma coisa parecida acontecendo, né, no nosso dia a dia, na nossa sociedade. É que no anime eles extrapolam. Então, por exemplo, a gente vê lá a questão da modificação do corpo, põe literalmente um metal, um negócio assim, faz do zero. Mas, assim, a quantidade de cirurgias plásticas que a gente tem hoje é absurda. E não tô falando aqui, não pode fazer cirurgia plástica. Não, a gente não tá nem entrando nesse mérito. Faz quem quer, aí vai da condição de cada um, da realidade de cada um com suas circunstâncias. A necessidade de cada um, né? A consciência de cada um. A gente não sabe, às vezes até, sei lá, às vezes pela estética. Mas, assim, a quantidade que a gente vê de cirurgias plásticas hoje é muito grande. A quantidade de pessoas que estão sendo diagnosticadas como viciadas em fazer cirurgia plástica, fazendo em exagero, também é muito grande. E um outro dado que é muito preocupante é que naquele documentário Dilema das Redes que fala, né? A quantidade de adolescentes, principalmente lá fora, acho que aqui no Brasil não deve estar tanto. Eu espero, todo coração eu espero. Adolescentes que estão querendo fazer cirurgias para se parecer mais com os filtros do Instagram, porque elas se sentem feias quando elas se veem sem filtro. Gente, pelo amor de Deus, o filtro não tem nada a ver, entendeu? É visível que os filtros do Instagram não é real. É umas ideias, assim, absurdas. E a gente vê isso acontecendo. A gente vê um certo controle pelas Big Techs, pelas grandes corporações. Então, a gente teve o ex-presidente dos Estados Unidos que teve uma conta do Twitter bloqueada, entendeu? Então, isso já acontece. A gente vê que as grandes corporações, essas indústrias, essas empresas que têm um alcance mundial, elas têm, às vezes, mais poder do que alguns governos, e elas têm e até para governos grandes. Então, por exemplo, uma Big Tech, ela tem um poder de barganha com o governo dos Estados Unidos, com o governo do Brasil, gigante. Por quê? Porque ela mobiliza muitas pessoas e ela também emprega muitas pessoas. Então, arranjar treta, um governo que arrume treta com uma corporação dessas, ele se ferrou, basicamente. Então, a gente já vive essa realidade, de certa forma, aqui hoje, né? Você me fez lembrar, você falou do Dilema das Redes, né, desse documentário, você me fez lembrar de uma outra coisa que o anime também coloca. Mas não sei se vocês repararam, mas a droga do momento é você assistir os cyberpsicopatas matando e morrendo. Entrar na mente do cara. E aí, assim, então é uma realidade que você vai assistir num chip ali, é uma rede social, digamos assim, onde você vai assistir aquilo porque ele vai liberar adrenalina, ele vai liberar... Unir isso com tipo um videogame real, entendeu? Uhum. Cara, e isso é a droga do momento, é você ali se conectar naquilo, naquelas imagens, naquelas coisas, para aquilo liberar hormônios e substâncias no seu corpo. Mas você vê eu vi esse efeito assim, mas você vê como o bicho é egoísta, né, o ser humano. Ainda mais numa situação dessa. Porque ele tá na pele do psicopata que morre no final, porque a polícia pega. Mas ele tem o controle dos níveis de dor.
Que é assim, ele só vê a adrenalina, entendeu? Agora a consequência ninguém quer ter. Eu falei, cara, isso é muito... Isso é muito louco, né? E olha como todas as coisas que a gente foi falando tem algum paralelo em algum nível com o que a gente já tá vivendo. Então é muito preocupante mesmo, né? E querendo, o cyberpunk, ele é meio que uma resposta para um mundo distópico, né? Porque se você for ver o que é o cyberpunk não é as megacorporação, não é as redes sociais, esses jogos, as drogas. Não, essas coisas já têm os seus nomes já, né? O cyberpunk é justamente essa literatura que é como se fosse uma resposta diante disso, né? E é interessante pensar porque sempre numa literatura de cyberpunk, seja num filme, seja num anime, seja num livro, enfim, sempre vai ter esses mercenários, né? Ou esse grupo que muitas vezes se revolta contra o próprio sistema, o grupo que muitas vezes se vê manipulado, as pessoas que se veem manipulado e que querem sair daquela manipulação. Nesse anime a gente vê lá a Lucy, por exemplo, que quer ir pra Lua, que quer se afastar, né, de tudo que tá acontecendo. Nesse anime a gente vê as pessoas que querem ganhar dinheiro justamente para poder se livrar, né, se livrar dessas coisas, se livrar desse mal que tá afetando eles. Tirando o personagem principal que vai ficando, né, meio maluco, que na verdade você vai vendo que ele faz tudo aquilo para honrar o nome de pessoas que já se foram, né, mas os outros, assim, você vê que eles querem sair daquela situação. Por exemplo, se a gente pega um Blade Runner da vida, o Blade Runner ele segue essa mesma linha, né? Quando um replicante, até hoje a gente não sabe ao certo se o Harrison Ford ele era ou não um replicante, mas dá a entender que sim, né? Que ele era um replicante que no final ele descobre, onde ele quer, sei lá, ele descobre o que está acontecendo com ele quer se livrar daquele mecanismo de manipulação. E isso é um filme dos anos 80, mas são inúmeros os outros que a gente pode citar, até o Neuromancer, que é um livro também famoso, que ele vai mostrar essa realidade, mas sempre mostra as pessoas que querem sair disso, as pessoas que querem, que tem uma certa revolta contra esse tipo de autoritarismo também, né? E o cyberpunk, ele é essa união, as pessoas que criam a literatura de cyberpunk, elas vão beber daquela literatura New Wave, né, dos anos 60, dos anos 70, que é justamente sobre a questão das drogas, a liberação das drogas, o ambientalismo, a sexualidade totalmente livre, né, e também do movimento punk dos anos 80, que era um movimento ali onde as pessoas já tinham, de certa forma, como posso explicar, se decepcionado com as instituições. Aí que surge, né, o movimento punk. Mais anarquista, né? Isso, mais anarquista. Então o cyberpunk ele vai beber dessas fontes, são pessoas que são manipuladas, são pessoas que são alimentadas, que têm os seus sentidos alimentados, a política de pão e circo. Eu que entro nesses jogos e o anime mostra, inclusive, um sexo artificial que acontece também, que as pessoas o tempo todo estão lá naquele negócio. Você totalmente individualizado, né? Você que usa droga, você que tem essa perdição na sexualidade, você que vai se desmoralizando cada vez mais, você que busca dinheiro para poder suprir os seus prazeres, né? E ao mesmo tempo também esse sentimento de revolta, né? Você que tá dentro daquela cadeia, mas ao mesmo tempo tem uma revolta contra essa autoridade, contra essas megacorporações, contra todo esse sistema que não tem como fugir. O único jeito é indo pra Lua mesmo, literalmente, né? E olhe lá, né? Porque na Lua também tá sendo dominado pelos homens, né? E provavelmente ali já deve ter um sistema também muito parecido também. Mas isso é interessante, porque ao mesmo tempo que tem essa desmoralização total, existe também esse sentimento de revolta, né? Existe esse sentimento, e que muitas vezes não é usado da melhor forma. Aí é usado como mercenário para matar, para ganhar dinheiro, mas não é usado justamente para buscar um bem, porque já não existe mais esperança, já é um mundo totalmente ali manipulado, um mundo totalmente imerso na depressão, onde não existe mais esperança, não tem como fugir. E se você for pensar, você tem total liberdade, mas ao mesmo tempo você é totalmente preso. E querendo ou não, as redes sociais hoje em dia é isso, né? Você é totalmente livre, mas ao mesmo tempo você tem aquele sentimento de você estar preso a alguma coisa, está sendo controlado de certa forma, né? Então, né? complexo, né? E é interessante isso que você falou, Lucas, porque de certa forma, os cyberpunks, são os mercenários, eles são meio que os bandidos do local, mas ao mesmo tempo,
Primeiro que, assim, em um ambiente que tá nesse nível, quem que é bandido, quem que é mocinho nesse negócio? Não existe, tá todo mundo muito errado. E aí eles são mercenários, mas são bandidos, mas quem contrata são as próprias corporações que contratam eles. Então, assim, eles são bandidos, mas não são porque Ferramentas todo do mundo mesmo sabe. sistema que eles combatem. Exatamente. Então O eles são. bem, não existe o bem e o mal. Exatamente. Agora Tudo mal. é o anti-herói, né? Aqui entra Exatamente. Não, e é aqui interessante que porque, tem a fama do anti-herói, né? porque olha que interessante, eles são contratados por uma corporação para atacar outra corporação. Então eles fazem as coisas erradas, matam, roubam, não sei o que lá, porque os engravatados não querem sujar as mãos, digamos assim. Mas eles que são os revoltados com o sistema fazem o quê? Trabalham exatamente para o sistema. E isso é uma característica muito interessante em todas as distopias. Que você, qual que é o ponto, o grande ponto assim que eu acho terrível e ao mesmo tempo muito legal das distopias. Terrível porque, como eu falei, eu sou a pessoa que gosta de um final feliz, amo um conto de fada. Mais legal da distopia porque ela me faz pensar e criar vergonha na minha cara, que a gente pega, por exemplo, um Laranja Mecânica. Laranja Mecânica tinha o filme, né? Aqueles adolescentes revoltados que eram contra o sistema, todos eles entraram no sistema. Todos eles passaram a fazer parte do sistema de alguma forma. Nesse anime também, da mesma forma, a gente pega, sei lá, 1984, a mesma coisa. Admirável Mundo Novo, também a mesma coisa. Se não entra no sistema, acaba se matando. É o único que não entra no sistema no Admirável Mundo Novo, acaba se matando porque não aguenta a situação. Por quê? Porque é um ciclo vicioso. No caso do anime, as grandes corporações controlam aquilo que é legalizado e o submundo que é ilegal também. Então, os revoltados, os anarquistas, os comunistas que lutam contra o sistema de direita, na verdade, estão trabalhando para o próprio sistema capitalista. É tudo, no final das contas, a mesma coisa. Então, eles compram os melhoramentos do seu corpo das grandes corporações. Quem paga eles são as grandes corporações. Quando eles ficam loucos, são as grandes corporações que mandam a polícia para matar eles. Então, acaba virando dentro desse ciclo. Eles são uma camada mais submundo da mesma estrutura, né? Exatamente. E aí que tá, não existe. Chega num ponto onde não existe bandido e a pessoa de bem. Não existe. Porque todo mundo trabalha para a mesma coisa e tá tudo numa degradação, assim, absurda. E é desesperador. Eu lembro que quando eu li o Admirável Mundo Novo, eu fiquei assim, caramba, não tem saída, não tenho o que fazer. Não tenho. Era desesperador. Laranja Mecânica é a mesma coisa. E no Cyberpunk, não tem o que fazer. Tipo, você tá assistindo lá, você fala, como é que esse menino vai conseguir? O que ele vai fazer? Não vai, porque pra ele conseguir, ele tem que ficar forte. Pra ele ficar forte, ele precisa vender praticamente a alma e ficar louco. Mas aí ele vai comprar deles. E aí ele vai fazer exatamente o que as corporações querem, que ele fique forte e use as máquinas. Então, assim, não tem saída. É interessante que o Cyberpunk, ele parece que ele quer trazer, de fato, esse sentimento, né? Porque ele é uma resposta a um problema, mas é uma resposta errada a esse problema, né? É aquela coisa que a gente tava falando, assim, é uma realidade muito nihilista, assim. Ele quer, tipo, cair atirando, sabe? É aquela realidade onde, tipo, o mundo acabou, tá tudo uma bosta, não tem o que fazer, então vamos tocar a anarquia total, vamos destruir tudo, porque não existe realidade. Só que, ao mesmo tempo, nenhuma dessas literaturas, quer dizer, nenhuma, não sou um cara para falar que eu conheço tudo, né? Então, sim, mas nesses filmes, nessas produções que a gente assiste, que a gente vê, ou pouco do que eu li, pelo menos, a gente vê que essas realidades, elas não trazem a essência do ser humano, elas não trazem virtude, elas não trazem bondade, então elas fingem que isso não existe, que isso acabou, como se isso fosse parte de uma sociedade que o futuro destruiu e que agora o futuro ele destruiu, mas ele foi por um caminho errado. Então você precisa destruir essa nova realidade. É como se a revolução tivesse destruído a essência do ser humano e precisa de uma outra revolução para destruir esse caminho errado que foi feito. Então, só que ao mesmo tempo, não é essa a realidade. A gente sabe que não é. A gente sabe que o ser humano ele tem alma, que Deus existe, que existe bondade no homem e que a gente pode combater os nossos pecados, que a gente pode buscar crescer em virtudes, se tornar uma pessoa, né, com fé, uma pessoa com caridade, uma pessoa com esperança, uma pessoa com fortaleza, enfim, com todas as virtudes necessárias. A gente sabe que a gente pode acreditar na divina providência. Então é uma luz de um caminho que essas realidades não mostram. Então, quando a gente pensa na realidade lá, pensando no anime de forma específica do David, parece que ele não tem um caminho para seguir. Mas será que não tem mesmo?
Ou será que não tem nessa realidade onde parece tudo obscuro? Então a impressão que dá é que todo cyberpunk, ele vem dessa mentalidade onde não existe esperança. Onde a esperança, ela não existe, então é uma humanidade que se perdeu completamente e você tem que, sim, aceitar isso e se rebelar contra isso, porque a vida é essa. Então, ela finge que o que tem de melhor no homem não existe. É exatamente por isso, porque de fato é uma corrente nihilista, né? Então é uma resposta ao metacapitalismo que vinha surgindo através do liberalismo, só que é uma resposta não através da... Hã? É uma resposta errada. É uma resposta através da anarquia, então, que também não é uma boa resposta. Assim como a resposta através do comunismo não é uma boa resposta ao O liberalismo. liberalismo tá muito ruim, vamos criar o comunismo. É a mesma coisa. A resposta, aí que entra o ponto, eu acho que é o grande problema do niilismo, porque o niilismo, ele esvazia, que o Bruno falou do niilismo, eu vou continuar, ele esvazia... Só da cor. Ele esvazia o ser humano do seu sentido, né? Como diz o Viktor Frankl, a gente precisa de um sentido para a vida. Encontrar sentido no sofrimento, quando nós encontramos o sentido, nós conseguimos cumprir nossa vocação, enfim. E aí o niilismo, ele retira todo esse sentido do ser humano. E ele não percebe que a resposta para esses problemas não está em sistemas, mas está em cada ser humano individualmente encontrar o seu sentido. Então você esvaziou o sentido e tentou trazer uma resposta coletiva e sistêmica para um problema que teria que ser respondido individualmente. Então, assim, eu não consigo mudar o mundo. Não. Mas uma grande corporação também não vai conseguir mudar o mundo para o bem, só para o mal. Ela não vai conseguir trazer a solução para a humanidade. Por quê? Porque a solução para a humanidade parte de cada um de nós buscarmos ser pessoas melhores. Porque vamos pensar, uma grande corporação tenta e faz um mundo... Não é melhor fisicamente, tá? Não é pra mudar o corpo, não. Não, no sentido de melhor, assim, transcendente. Baixar um software novo aqui pro meu cérebro, que eu vou ficar uma pessoa melhor, né? Sentido de vida, como diz o Viktor Frankl. Pensar uma grande corporação, ou pensar numa ditadura, num governo, o que você preferir, porque já teve várias opções na história da humanidade, né? Fica à vontade. O que você preferir, como Não, porque você consegue imaginar todos esses cenários. Sei lá, você pegar, por exemplo, o nazismo, eles acreditavam que estavam fazendo o melhor para a humanidade. Tá, mas se tiver uma pessoa que não queira aquilo, não vai funcionar. E se cada pessoa individualmente não mudar o seu coração para um caminho correto, vai terminar em corrupção, vai terminar em uma oligarquia, vai terminar em uma tirania de alguma forma. E aí é o que a gente vê tanto nos sistemas políticos que a gente viu na história, quanto a gente vê, por exemplo, na ficção e a gente vê nesse anime. Se tornou uma tirania das grandes corporações, né? Exatamente. O professor Olavo fala muito disso, né? Que se você criar a sua própria realidade e não submeter a realidade deles, eles não têm controle sobre você. E é exatamente isso. A impressão que dá nessas produções é que você tem que se submeter àquela realidade, que ela é a única que existe, mas de fato ela não é. Então, hoje a gente falou que muito disso está relacionado com a nossa sociedade. Então, essa questão de modificar o corpo, modificar a aparência, modificar o que a gente é por um sistema de algoritmo de rede social. Você não precisa submeter às regras da rede social. Querer submeter as corporações na forma como eles te atendem. Você não precisa submeter a isso. Você cria a sua realidade, quebra essa corrente de trabalho, de forma de viver, e trate você bem as pessoas, faça o melhor que você pode para aqueles que estão ao seu lado, diferente do que as empresas fazem para você, muitas vezes, não pensa na aparência, mas pensa no porquê aquela pessoa é válida para você. Então, qual que é a importância que ela tem para você? E não porque ela faz algo para você, mas por quem ela é. Então, a Fernanda é importante para mim, não porque ela tá aqui gravando podcast comigo, o Lucas é importante para mim, não porque ele edita o podcast, não, mas porque eles são meus amigos, porque eles são importantes para mim, porque eles são. Então, esse tipo de visão que você tem que ter. E ir quebrando, cada vez que tentam impor uma forma diferente de pensar disso, você quebra e não deixa com que isso domine a sua vida. E às vezes a pessoa pode pensar assim, não, porque é muito difícil, a gente já tá dominado. Cara, se o Viktor Frankl, falando de novo nele, sobreviveu ao campo de concentração, o campo de concentração não conseguiu acabar com ele, não vai ser a rede social que vai acabar com a gente, entende? A nossa vida, nosso sentido de vida, ele está muito, muito além daquilo que são os algoritmos, muito além daquilo que seja qualquer tipo de tirania e de problema que a gente possa enfrentar, porque ele está dentro da gente. Assim como Deus, a gente encontra Deus dentro de nós, na centelha divina, na nossa consciência a gente pode se encontrar com Deus. Nossa célula interior. Exatamente. Então, claro,
precisa buscar os sacramentos também, é óbvio, mas assim, se tudo acabar, se a gente não tiver acesso a nada, nós ainda temos esperança, porque nós ainda temos a centelha divina dentro da gente. E aquela coisa, é essa constante violência consigo mesmo. Porque, querendo ou não, essas coisas, esses elementos que a gente está falando aqui, de sexualidade, de tecnologia, são elementos que vão anestesiando, né, as pessoas. Por quê que vai anestesiando? Para que você vai ficando cada vez mais manso, para que você vai ficando cada vez mais manipulável e você vai seguindo a manada, né? Então você só vai, aquela famosa frase, né? Deixa a vida me levar, né? Eu vou só vivendo, então eu não vou ter tempo para parar, para pensar, eu vou ser um número de uma pessoa, mais um que vai estar trabalhando, e depois eu vou estar cursando ali uma faculdade, um curso técnico, porque eu quero subir na minha carreira, e depois eu vou em casa, aí em casa eu vou ligar Netflix, aí eu vou assistir, vou maratonar, né? A cultura de maratonar as coisas, vou maratonar aquela série, e vou ficar até com o olho vermelho, né? De tanto ficar assistindo televisão. E depois, um outro momento, eu vou jogar meu videogame, depois e depois no restante do tempo, enquanto eu tô comendo, enquanto eu tô com a minha família, com os meus filhos, que era um momento ali de eu estar interagindo ou com os meus amigos, enfim, eu vou estar no Instagram, vou estar nas redes sociais, vou estar o tempo todo lá conectado, aí eu vou dormir e depois eu vou acordar, e assim esse ciclo ele se repete. Então percebe que a gente vai se anestesiando nessas coisas. Se a gente não fazer uma violência e parar, a gente se deixa levar. Eu acho que é isso mesmo, né? Então, essa busca de sentido, tudo isso precisa dessa conscientização. Preciso me conscientizar do que está acontecendo para que eu possa, então, assim, lutar. Porque se você for ver, se a gente pega aí alguns elementos, coisas que a gente já foi falando já, que inclusive está no anime, já estão acontecendo, né? Então a gente estava falando sobre a modificação do corpo, que é uma coisa que a gente falou bastante aqui nesse podcast, mas, por exemplo, eu falei da questão virtual, o sexo virtual. Você for ver, por exemplo, saiu recentemente, teve uma pesquisa que revelou que, isso alguns anos atrás, que 30% das universitárias americanas, elas têm OnlyFans. Então, isso alguns anos Quantos por atrás. cento? 30%. Isso alguns Caraca! anos atrás. Então, hoje, provavelmente já passou dos 50%. E é uma coisa que já atinge o Brasil e que já atinge tantos outros lugares. Aí você busca, aí você relaciona isso com o sistema financeiro. Por exemplo, aqui no Brasil a gente tem o Pix, então as transações são muito práticas, são muito rápidas. Isso aí vira uma bomba nuclear, né? Isso já acontece. O sexo virtual, né? Isso já acontece. E tantos outros elementos. A gente pega ali o metaverso, o famoso metaverso, as coisas que eles estão desenvolvendo dentro do metaverso, onde você vive dentro do metaverso, e a gente pode associar isso com o livro lá, que depois teve o filme O Jogador Número 1, onde eles viviam lá dentro daquela realidade para fugir, né, do mundo, né, de certa forma. Então, essas coisas elas já estão acontecendo, né? Não de forma tão escancarada e com a estética que o anime mostra, né? Aquela coisa cheia de neon, aquela mistura japonesa com americano, né? Mas na essência das coisas, as coisas já estão acontecendo, né? E a gente precisa se conscientizar para que a gente consiga lutar contra isso. Porque se a gente realmente se deixar levar, aí daí não vai ter remédio, né, para a humanidade. Aí realmente você se isolar e você buscar, né, viver algo que transcenda na esperança da eternidade, porque esse mundo, se a gente deixa essas coisas passar, o mundo ele vai se perdendo cada vez mais. E se todo mundo ficar cego, o destino vai ser um só, né? E vai ser a destruição total, né, das pessoas, né, moralmente e também a destruição da alma das pessoas. Que eu acho que é isso que mais é atingido, a destruição mesmo da alma, né, da eternidade, né, para cada pessoa. Os algoritmos, né, principalmente das redes sociais, eles são feitos para que você passe a maior parte do tempo ali. Eles são feitos para buscar a forma de te prender cada vez mais dentro dele, para que você se mantenha cada vez mais conectado, né? E isso faz com que a gente, né, igual o Lucas estava falando, a gente entre nessa onda e esqueça da vida. Então, acho que é importante a gente sempre pensar naquelas causas aristotélicas, né? A causa inicial e a causa final, de onde a gente veio e para onde a gente vai, qual que é o nosso fim, né? Então, as redes sociais, elas
apagam completamente isso da nossa vida. Então, a gente esquece o que a gente vai fazer nos próximos 5 minutos quando mexe no celular. Quando você vê, já passou meia hora e você não foi fazer aquilo que você queria. Então, qual que é o objetivo da sua vida? Qual que é a causa da sua vida? Então, qual que é o seu fim último? Se a gente não lembrar disso o tempo todo e cada vez mais, porque cada vez mais o mundo é feito para que a gente esqueça disso, a gente está perdido e o algoritmo venceu, né? Então, eu acho que a gente tem que sempre estar lembrando disso. É isso aí. E o anime eu gostei. O anime eu gostei, né? A gente tava conversando, não sei se foi nos bastidores ou no início do podcast, mas a Fernanda não gostou muito, ela até expressou porque ela gosta mais quando tem final feliz. Mas realmente, se tivesse um final feliz no Cyberpunk, seria muito incoerente. Aí errado, né? Eu sei, eu E pode ver aceito que a isso. maioria das obras não tem final feliz mesmo, né? Não dá pra ter. Não é, mas é porque, tipo, você assiste, sei lá, não sei quantos episódios, não sei quantas horas do negócio, eu já me conectei, eu já tô torcendo pra o casal ficar junto, eu já tô torcendo pra tudo virar uma família feliz, entendeu? É assim, eu sou assim. Mas tudo bem, é bom mesmo assim. A trilha sonora eu também gostei. Sim, a trilha sonora é interessante, inclusive tem umas músicas em russo. Eu achei bem interessante isso. Diferente, Porque né? tem os elementos japoneses, né? Que inclusive isso já é trazido no próprio. Como que é o nome do filme que eu falei? Acabei de falar aqui, já esqueci o nome do filme. Caramba. Memória tá ruim. Blade Runner. Blade Runner, isso. O Blade Runner, eles já trazem já essa estética japonesa, né? E A estética do cyberpunk, a ideia é que a sociedade ocidental e oriental já não exista diferença mais. É tudo uma sociedade meio que única, né? E eu achei legal esse anime ele trazer essa questão também cultural meio russa no meio do negócio. Porque você vai vendo, né, que quem venceu no final é quem vai dominar tudo, né? Então você vai vendo, né, tipo, Estados Unidos, no caso, né, hoje, não sei se seria o Japão, talvez a China, né, não sei, mas são esses elementos, né, de nações que cresceram, que dominaram e que venceram, né, no final de tudo. Eu achei interessante isso. As cores, elas são sempre verde, amarelo, roxo, e depois você pega essa questão da cor, isso acaba remetendo a um estado de putrefação, né? O roxo, a pessoa quando ela morre, ela fica roxa, né? Então, tipo, uma sociedade que tá morta, ao mesmo tempo é tudo cheio de neon para tentar, né, distrair as pessoas ali que estão anestesiadas com as coisas, mas no fundo as pessoas elas estão mortas, né? E também até a questão do romance que tem na história, isso faz você criar um vínculo com os personagens, né? Um vínculo emocional, ao ponto de você, caramba, você, tipo, durante a história você fica chateado com as coisas que acontecem. Então isso é um roteiro bom. Eles conseguiram, num anime, unir todos esses elementos cyberpunk e ainda mais fazer com que você criasse um vínculo emocional, que é uma coisa muito difícil acontecer. Deu até vontade de jogar. Então, é isso que eu ia falar. E é um anime que deu vontade de jogar, que é baseado, né? Baseado não, que é no mesmo universo de um jogo que todo mundo criticou. Criticou no começo, né? Por causa dos bugs, né? Então, mas eu fiquei com muita vontade de jogar agora. E isso que você falou, Lucas, das cores, eu também percebi. E é interessante porque, assim, o roxo e o verde, o roxo, verde e vermelho são as cores mais usadas para neon. Mas na psicologia das cores, essas cores têm um significado muito diferente, né? Então o verde, ele sempre remete à natureza, mas quando ele tá associado ao neon, não, né? Não tem como. Então, tipo, é a cor da natureza que tá ali num elemento todo tecnológico. O roxo, ele sempre foi muito ligado, tanto à questão do luto, que foi o que você falou, da questão da putrefação, mas também ao misticismo. Então, e aí você vê, tipo, um roxo no neon, que você vê que é a nova tipo, nova religião, nova espiritualidade, nova magia, é a tecnologia, né? E o vermelho... tempo, o amarelo também, que é a loucura, né? Então você vê um monte de coisa amarela ali, principalmente quando tá relacionado àqueles cyberpsicopatas. Não, e é interessante por quê? Porque o amarelo, ele também é tipo a cor da juventude, da alegria, da vitalidade, mas ele também traz... E essa combinação dessas cores que é interessante, porque são cores que isoladas, assim, por exemplo, o verde é bom, o amarelo todos têm elementos positivos, mas elas juntas traz esse cenário bem caótico mesmo que a gente vê no anime. Uma bagunça. É bem legal. Exatamente. Muito bem, então vamos para as notas, certo? Faz tempo que a gente não dá nota para alguma coisa aqui nesse podcast. Então vamos para as notas, começando agora.
Muito bem, então, estamos concluindo mais um episódio do Bacon Podcast. E aqui nós falamos sobre um anime, né? Falamos sobre uma obra. Então, nada mais justo do que dar as nossas notas, né? Já tem um tempo que a gente não dá as nossas notas. Então vamos dar as nossas notas para esse anime, o Cyberpunk Mercenários, né? Muito bem, Bruno, então dê-nos a honra aí de começar, de abrir com as notas. Putz, eu tava pensando ainda, mas vamos de frango. Frango. Porque eu pensei em dar um bacon, mas eu acho que assim, é uma realidade complicada. O traço, apesar da animação ser muito bem feita, eu não gosto de traço de anime muito caótico. Eu gosto de traço de anime mais bonito. Então, isso me incomodou um pouco. Porque, principalmente nas partes de ação, de movimento, eu achei confuso. Aqueles sangues muito espirrados na tela. Não me agrada muito esse estilo de animação. Então, por isso, eu tô meio crítico hoje. Eu vou dar frango. Beleza. O crítico hoje. Eu tô chatão. Vamos deixar a dama pro final, então. A minha nota pra esse podcast. A minha nota pra esse anime. O podcast é 10. Vai ser um bacon. Vai ser um bacon. Eu gostei, assim. Eu acho que, tipo, tem essa questão estética. Eu percebi também que o traço, assim, ele é meio diferentão. Ele é bem quadrinho, né? Achei bem diferente. Mas ao mesmo tempo achei meio que combinou também com o estranho, que ele trouxe uma estranheza, né, pro universo cyberpunk. Então não achei que ficou uma coisa forçada. Apesar de, tipo, não ser o melhor dos traços dos universos, se a gente colocasse um outro anime, talvez seria uma bosta, né? Mas colocando nessa questão aí cyberpunk, eu acho que ele deu essa sensação de estranheza que seria legal. Aí unindo aí com as cores, a trilha sonora, a abertura, eu achei sensacional. A abertura é um puta do spoiler, não sei se vocês perceberam isso. Uhum. Vocês perceberam, né? Não, eu sempre pulo. Depois assiste a abertura. Ele começa, aí no final ele toma um tiro na cabeça. Aí aparece, tipo, tem até um buracão na cabeça e ele cai. Aí, tipo, logo quando eu assisti essa abertura, eu pensei, nossa, será que estão fazendo isso mesmo? Então tá bom, né? Vamos ver, né? Sei lá, esperança última que morre, mas eu descobri que no universo cyberpunk não existe esperança. Ela morre, né, na verdade. Então, eu gostei, assim, da abertura, do jogo das cores, do romance. Eu achei que teve uma questão de nudez ali meio exagerada, mas eu acho que é justamente pra você mostrar o corpo mesmo. Tanto que tem uns momentos que ele tá gigante, assim, o cara. Logo quando ele passa pelas transformações, quando tem um lápis, o salto temporal, ele fica gigante. E eu acho que tudo isso é pra endeusar mesmo o corpo, né? As modificações genéticas que acontecem e tal. Isso me incomodou um pouco, acho que deu uma exagerada ali na nudez, né, do negócio. Mas eu gostei, então... Eu acho que a história é muito boa. Eu gostei muito da história, então minha nota é um bacon. Fernanda, por favor, qual é a sua nota para esse universo caótico cyberpunk? Então, eu também vou dar um bacon. Porque eu acho que pro que se propôs, o anime foi muito bom. Então, assim, eu discordo do Bruno na questão do traço, porque eu achei o traço excelente pro que se propôs. Tinha que ser caótico, tinha que ser estranho, tinha que ser grotesco. Gente, arte moderna, não adianta, é isso. Não dá pra você querer um senhor... Não dá, sim, mas o ponto é, tipo, não dá pra você querer um Senhor dos Anéis no Game of Thrones, entendeu? Pode ser Fate. na minha linha de raciocínio é assim. Então, eu achei que ficou muito... Eu gostei muito do traço pro que se propôs. Achei que ficou legal. Também achei que a questão da nudez deu uma exagerada, mas não achei nada muito sensual. Não vi nada... Pelo menos eu não reparei se teve. Passou assim, não me pegou. Então, assim, eu gostei bastante do anime. Não dou picanha bacon, porque não é meu estilo de história. Já falei aqui que eu gosto de finais felizes, entendeu? Mas, assim, eu achei o roteiro muito bom, a história muito boa, traço. Eu gostei bastante. E pro que se propôs, foi excelente. E você vê que foi uma obra muito bem pensada, pelo menos eu achei. Beleza, então. Maravilha, então.
Foi um frango e 2 bacons aí pra esse anime, então fica aí a nossa crítica pra esse anime, esse anime novo da Netflix. E tem muita gente falando muito bem, as notas, assim, estão muito boas. E eu acho legal quando essas coisas vêm de surpresa, né? Na verdade, já anunciaram, mas eu fui pego de surpresa. Eu tava ali alienado, né, nos Anéis do Poder, nos Anéis dos Tronos lá, né? Então, no Trono dos Anéis. Então, essas coisas acabaram passando por despercebido, né? E quando eu vi que tava lá, eu assisti, dei o crédito, né? E caramba, o negócio é bom, né? Então é interessante quando a gente é surpreendido. É muito bom. Você tá mutado, Bruno. Não, fica aqui, você falou essa questão da surpresa, mas a Netflix ela vem surpreendendo muito com questão de animação, né? É difícil a Netflix de fazer uma super propaganda para animação, então a gente normalmente pega desprevenido, mas normalmente são boas animações. É difícil ver um negócio muito bosta, assim. Então tem umas que são excelentes e outras boas, assim, mas ruim não sei, eu não me lembro de uma animação ruim que a Netflix lançou recentemente, então aqui, nesse sentido, pelo menos, eles estão caprichando. E o interessante é que, não sei se vocês perceberam isso mais, o universo cyberpunk é tão cagado que não tem lacração. Não dá mais, bom, né? Tipo, já tá tudo tão errado que não tem mais como lacrar. Não tem como. Tipo, deu muito ruim. Porque, tipo, eu tava pensando aqui, eu tava comparando com Arcane. Eu gostei de Arcane, mas eu preferi a história desse do que de Arcane, entendeu? É claro que é outro universo, outra coisa, totalmente diferente. Mas tô falando de história. A animação da Arcane não tem como, não tem como comparar com nada, né? Sim. Mas a história é muito boa. A Arcane já tem suas lacrações ali, paga um pedágio aqui, ali e tal. Então eu fiquei pensando, caramba, Cyberpunk não tem lacração. Eu tava falando disso com a Fernanda, né? Um é Cyberpunk e o outro é Steampunk, né? Isso, Steampunk. Você falou, Bruno, da Netflix se surpreende com a animação, e eu vi hoje que a Netflix abriu o primeiro escritório, né, de desenvolvimento de jogos. Eles tinham feito uma parceria com a Microsoft, mas agora é real, eles já estão começando a produzir jogos. Eu falei, talvez por isso as animações, eles estão investindo em animação, viu que tá funcionando, que estão sabendo fazer, acho que o próximo passo é investir em jogos. Até porque, por exemplo, um jogo de Stranger Things só pra Xbox, imagina. Vai sair um Assassin's Creed pra Netflix. Vai sair, porque vai sair um monte de Assassin's Creed, né? Não sei se vocês viram. Sim, eu vi. Vai sair uma porrada. Aí tem um ali que tá sendo desenvolvido pra Netflix. Jogo mesmo. Eu particularmente gosto muito de animação, então eu fico feliz de ver que o pessoal tá investindo nisso, porque eu vejo que a animação ela consegue trazer coisas que no live action não dá pra fazer assim, sem um investimento absurdo. Então, essa coisa mais fantasiosa, você colocar lugares, mundos diferentes, realidade com coisas muito bonitas e tal. Não, é muito difícil você fazer de forma bem feita num live action. Então, e tem coisa que fica estranho, né? Você pega House of Dragon, que tá gastando assim, tudo que tem, Anéis do Poder tá gastando tudo que tem, ainda é limitado na questão da fantasia. Então, a animação ela consegue trazer isso sem tantas limitações, e por isso que eu gosto. Por isso que a gente precisa de uma animação bela e moral do Senhor dos Anéis, por que não, né? Precisava, né? Sim. Achei que você ia falar católico, ia falar, mas tem aquele de São Francisco bonitinho. Mas é uma gracinha, vai. Pra criança é lindo. Marcelino Pão e Vinho. Lembra do Marcelino Pão e Vinho? Era lindo, eu adorava. Não, mas é que esse de São Francisco eu mostrei até pras crianças. E eles gostaram. Eu falei, é bom. Então, é isso. Ficou as nossas considerações finais. Então, siga-nos nas nossas redes sociais. Os links estão na descrição, claro. Se inscreve, não deixe de se inscrever lá no nosso canal no YouTube, deixe o seu like e se quiser nos ajudar com algo a mais, clica no link também aí para nossa campanha do Apoia-se. Então é isso, agradeço você que nos acompanha até esse momento, fique com Deus e que a força do bacon esteja com você.